Vamos falar de um outro ato à administração que pode ser confeccionado pelo militar, é o chamado relatório reservado. Olha que interessante. Nós temos então aí o chamado relatório reservado, que está lá citado no final do Código de Ética. O relatório reservado, senhores, tem uma finalidade específica. O relatório reservado não tem a finalidade, o examinador gosta de colocar isso na sua prova, relatório reservado não é um mecanismo de comunicação disciplinar. Você não pode confundir o relatório reservado com uma comunicação disciplinar. A comunicação disciplinar, ela denota um cometimento de um ato irregular pelo militar subordinado ou mais moderno. O relatório reservado, ele apesar de tratar de um ato que pode ser uma improbidade administrativa, que pode ser um ato irregular cometido pelo superior ou pelo militar mais antigo, não é um mecanismo de comunicação disciplinar do mais moderno ou do subordinado em relação ao superior. Não é um mecanismo para comunicar uma transgressão disciplinar do superior ou do mais antigo. É isso que você tem que entender na sua prova. Então, o relatório reservado, ele possui a finalidade de levar ao conhecimento da autoridade competente fatos ou atos contrários à moralidade ou à legalidade, praticados por militar possuidor de precedência hierárquica em relação ao militar. Ou seja, para ser confeccionado o relatório reservado da forma como descrita no mapa, é necessário que o militar mais moderno e o militar subordinado é que faça esse relatório reservado em razão de um militar que tenha precedência hierárquica, ou seja, de um militar mais antigo ou de um militar superior e hierárquico. Lembrando que não se presta para que o subordinado fiscalize o superior hierárquico. Deve ser utilizado quando houver ofensa aos princípios da moralidade e da legalidade em face da gravidade da conduta do superior. Então, olha só, deve ser utilizado quando houver uma ofensa aos princípios da moralidade e da legalidade em face da gravidade da conduta do superior. Tem um prazo para confeccionar o relatório reservado? Sim. No Código de Ética, esse prazo não está descrito, mas o mapa, de forma inovadora, trouxe esse prazo, então, que também é de 5 dias úteis, iniciados a partir da observação ou do conhecimento do fato. Ou seja, para confeccionar o relatório reservado, 5 dias úteis. Será dirigido e encaminhado ao comandante, diretor ou chefe do relator ou autoridade imediatamente superior, ou então até ao próprio corregedor. Então nós temos aí no relatório reservado um amplo, já de forma mais ampla, as autoridades que podem recebê-lo. Porque pode ser que o militar esteja com receio de encaminhar esse relatório reservado para o seu comandante. Então o que ele pode fazer? Encaminhá-lo direto para a corregedoria. Então nós temos aí a possibilidade e a previsão no manual, no mapa. Ok. Caso não tenha competência legal para apurar o fato, a autoridade que recebeu então o relatório reservado deve encaminhar para a autoridade que o tenha. Qual que é o prazo, senhores? Como regra geral, 5 dias úteis. Por decisão da autoridade superior, nós vamos ver alguma situação interessante aqui. Lá na queixa disciplinar, nós falamos que o querelante poderia pedir o afastamento da subordinação direta em relação ao querelado. Aqui, é interessante no relatório reservado que nós temos duas situações possíveis. Nós temos a possibilidade do militar que fez o relatório reservado pedir para se afastar do militar contra quem ele fez o relatório, e nós temos a possibilidade do militar, então, também, contra o qual foi feito a acusação, também pedir o afastamento em relação ao militar que confeccionou o relatório reservado. É claro que existem algumas condições, mas aqui nós temos as duas possibilidades, enquanto na queixa nós temos apenas a possibilidade do querelante solicitar o afastamento em razão do querelado. Vamos lá. A autoridade contra a qual for elaborado o relatório reservado poderá justificadamente solicitar o afastamento do militar relator ou autoridade competente ou ao corregedor, que avaliará o pedido e o decidirá motivadamente, ouvindo antes, se for o caso, o relator.
Essa é a segunda situação. E a primeira? Na primeira, por decisão da autoridade superior competente, e desde que haja solicitação do relator, ou por conveniência administrativa, este poderá ser afastado da subordinação direta do militar contra a qual ele produziu o relatório. Vejam, então, as duas situações. Tem algumas condições, mas são duas situações possíveis. Ok. Além disso, temos que atentar ao seguinte. Ora, diante de um relatório reservado, pode a autoridade competente determinar ainda a instauração de um relatório de investigação preliminar, porque ela está confusa, ela ainda não tem as informações necessárias para subsidiar a decisão. Então ela pode, a autoridade aí, determinar a instauração de um RIP, ou então até mesmo pedir esclarecimentos formais ao militar aí contra qual foi feito o relatório. Então ela tem essas possibilidades. Casos em que o relatório reservado for subsidiado aí já com provas consistentes de autoria e materialidade do desvio de conduta relatado, a administração militar também já poderá instaurar uma sindicância administrativa disciplinar ou até mesmo o inquérito policial militar, conforme o caso. Mas agora, a administração não pode pegar o relatório reservado e, por exemplo, fazer um processo de comunicação disciplinar, servir o relatório reservado como se fosse uma comunicação disciplinar e já abrir vista. Isso a administração não pode fazer. O que ela pode fazer é, se realmente já estiver uma documentação no relatório reservado e essa documentação já tem provas consistentes de autoria e de materialidade, então ela pode instaurar a sindicância administrativa disciplinar ou pode instaurar aí o inquérito policial militar. Ok, senhores? Se tiver dúvidas de autoria e materialidade, ela pode instaurar até mesmo o próprio RIP. Vejam que essas situações são formas mais de exceção, mas que são possíveis de acontecer. Vamos fazer um exercício para que a gente treine um pouquinho do que nós falamos? No que se refere à queixa e transgressão disciplinar residual, marque a alternativa incorreta. Letra A. Para o exercício do direito de queixar-se, deve o querelante ser atingido por ato pessoal, que repute irregular ou injusto, de forma a causar-lhes prejuízo físico, material ou psicológico. A queixa disciplinar é decorrente de sua finalidade, podendo a administração, em regra, se envolver de ofício na pendência. Os processos de transgressão disciplinar residual serão lançados, registrados e controlados no sistema informatizado de recursos humanos das instituições militares estaduais, os quais receberão a numeração fornecida pelo sistema, aos moldes do que ocorre com o PCD e com o PQD. Letra D. Toda vez que a administração constatar que o militar foi indiciado, denunciado, sentenciado, processo judicial ou outros instrumentos correlatos, por fato ainda não conhecido, deverá diligenciar no sentido de obter cópia total ou parcial dos autos para fim da adoção das medidas administrativas alusiva à eventual transgressão disciplinar residual. Analise as alternativas que nós já vamos conversar sobre esse exercício. Vamos lá, senhores? Pensaram na resposta da questão? É só você lembrar o que nós falamos agora há pouco. Em relação à queixa disciplinar, por esse ato ser muito pessoal, personalíssimo, você deve lembrar, então, que a administração, como regra, não pode se envolver de ofício na situação, no fato, ou seja, na pendência. Como regra, a administração não deve se envolver. Então, a letra B está incorreta. Ok, senhores? Vamos aí à segunda questão. Em relação ao relatório reservado previsto no mapa, marque a alternativa incorreta. Vamos pensar um pouco sobre o exercício e a gente já volta com a resposta da questão. Vamos lá, senhores? Vamos à resposta da questão? Olha só, quando nós observamos a alternativa de letra D, nós verificamos então
que ao relator é assegurada a não retaliação por parte do denunciado ou outra autoridade. Entretanto, a tomada de medidas administrativas em desfavor do denunciante estará condicionada à veracidade do fato denunciado. Não sendo verídica, poderá responder o denunciante apenas nas esferas penal e civil. Esse apenas nas esferas penal e civil é justamente a pegadinha da prova. Poderá responder, inclusive, administrativamente. Então, a letra D, questão que está errada. Ok, senhores? Conseguiram, então, compreender um pouco desses assuntos, relatório reservado? Preste atenção, vá marcando aí no seu material que vocês farão uma excelente prova.